Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberta, eu sou coloproctologista aqui na cidade de Paraty, Minas, e eu vim falar hoje para vocês um pouquinho sobre o Maio Roxo, o mês que a gente dedica à conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Mas o que são essas doenças inflamatórias intestinais? São doenças que, como o próprio nome diz, causam um processo inflamatório no trato digestório, tá? São doenças que elas podem acometer qualquer pessoa, ambos os sexos, sexo masculino, feminino, desde a criança até o idoso, e ela tem, mas o pico principal é entre os 20 e 40 anos. Então, quando que eu devo suspeitar que eu tenho doença inflamatória intestinal? Quando a gente tiver dor abdominal frequente, diarreia crônica que não responde às medicações comuns, sangue nas fezes, muco, pus na região perianal, tá? São coisas, febre, inapetência, perda de peso inexplicada, são coisas que a gente tem que suspeitar que não está normal, que tem alguma coisa que precisa ser olhada. E como que nós especialistas vamos dar então o diagnóstico, né? Como que a gente vai fazer esse diagnóstico da doença inflamatória intestinal? Nós primeiro vamos começar com uma anamnese bem feita, com o histórico, exame físico do paciente. Vamos solicitar exames de sangue, exames de fezes, para poder avaliar como que está esse processo inflamatório no organismo do paciente. Alguns exames complementares, como colonoscopias, é essencial para poder visualizar como que está a parede do intestino e fazer biópsias seriadas. Vamos solicitar exames de imagem, muitas vezes uma enterotomografia ou uma enteroressonância, e com isso a gente vai conseguir fechar um diagnóstico se o paciente tem doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. As duas, elas pertencem a essa classe de doenças inflamatórias intestinais, mas elas são bem diferentes entre si. A doença de Crohn, ela atinge da boca até o ânus, pode causar processo inflamatório então em todo o trato digestivo, pode causar aftas, pode causar lesões no ilho terminal, principalmente no cólon. E elas são salteadas, são lesões, então você pode ter lesão na boca, lesão no intestino fino, lesão no intestino grosso, e ela atinge toda a camada, toda a parede do intestino. Então pode causar fístulas, estenoses, o que não acontece com a retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa ela já começa do ânus e ascende pelo intestino grosso, né? Ela é contínua, não tem esse padrão salteado igual a doença de Crohn e dá mais sangramento, muco, diarreia, diferente da doença de Crohn. E como que pode se desenvolver então as doenças inflamatórias intestinais? Ela é contagiosa? Eu posso pegar de outra pessoa? Não, as doenças inflamatórias intestinais elas são multifatoriais. Tem um fator, né, de externo, que é o estilo de vida, o ambiente, tabagismo. Tem os fatores imunológicos, né, que o nosso próprio organismo desenvolve anticorpos contra, né, o próprio intestino, e aos fatores genéticos. De 10 a 25% das pessoas tem alguém com doença inflamatória no seu núcleo familiar. E agora? A gente já deu o diagnóstico, já sabe o que é. Tem cura? São doenças que eu tratei, melhorou, curaram? Não, a doença inflamatória intestinal não tem cura, tá? São doenças que a gente consegue controlar, a gente consegue fazer o paciente entrar em remissão, melhorar os sintomas, evitar complicações piores, controlando a doença, mas são doenças que não têm cura. Nós vamos fazer o tratamento com diversos tipos de medicações, nós temos uma gama grande de medicações que podem ser utilizadas tanto oral quanto venosas ou subcutâneas. Quando o paciente está em crise, são medicações diferentes de quando o paciente está em remissão. E quando a gente inicia o tratamento, é extremamente importante que o paciente tenha uma ótima adesão ao tratamento, porque as complicações são muito graves, são muito sérias, e o paciente pode ter que passar por cirurgias, diversas cirurgias,
quando a doença não está bem controlada ou o paciente tem doenças muito graves, elas acabam sendo muito mutilantes para o paciente, tanto da parte intestinal quanto da parte anorretal, da parte perianal. Então, essa adesão é uma das coisas mais importantes que a gente precisa para o tratamento do paciente. Então, a gente iniciou o tratamento, né? Começamos as medicações, o paciente controlou bem, eu estou ótima, não tenho nenhum sintoma mais. Posso interromper o tratamento? Não, o paciente nunca pode interromper o tratamento, tá? O paciente tem que fazer visitas frequentes aos seus médicos. Às vezes, há possibilidade da gente conseguir reduzir, escalonar as medicações, que o paciente já está numa época melhor, está em remissão, não tem sintoma, a colonoscopia que ele faz com frequência já está, né, a mucosa toda cicatrizada, mas o paciente não pode interromper o tratamento. Ele tem que ir no médico com frequência, tomar as medicações certas, manter um estilo de vida bom, interromper, né? Sempre é indicado interromper o tabagismo para a gente não cair em complicações sérias, né? O que seriam essas complicações? O paciente pode fazer fístulas abdominais que necessitam de cirurgia, fístulas intestinais. O paciente pode desnutrir muito, né? Nós temos pode acabar caindo nas cirurgias para retirada toda do intestino grosso, que são as colectomias totais. Então, nós temos que manter sempre um bom acompanhamento, né? Confiança no seu médico, tirar sempre as suas dúvidas, para a gente conseguir manter uma linha de tratamento adequada e evitar essas complicações futuras, inclusive o risco de morte. E uma dúvida frequente que nós temos, né, os pacientes têm sempre no consultório, é se eu posso ser vacinado. Eu tenho doença inflamatória, eu tomo um imunossupressor, eu posso tomar as vacinas normalmente? O ideal é que se atualize o calendário vacinal antes de se iniciar o tratamento. Mas caso você já esteja tomando as medicações, né, há algumas vacinas que a gente tem que evitar. Por exemplo, febre amarela, poliomielite, que são as de vírus vivos atenuados. Mas as outras, influenza, pneumocócica, HPV, hepatite, essas devem manter sempre em dia. E nessa época do Covid, os pacientes de doenças inflamatórias são um grupo de risco maior, como se tinha pensado anteriormente que seriam? Há vários estudos, né? É tudo muito novo ainda, que mostram que os pacientes não são de tão alto risco como se pensava. Existem 3 grupos principais, que são aqueles pacientes com doença mais branda ou pacientes que não usam imunossupressores, né? Usam apenas a mesalazina oral, mesalazina tópica. Esses pacientes que estão em remissão, eles não são um grupo de risco. Há aqueles pacientes que usam imunossupressores. Esses pacientes a gente pede que realmente mantenham um isolamento um pouco maior, mantenham home office, mantenham um cuidado um pouco maior, tá? Esses pacientes entram num grupo de risco um pouco maior, um grupo de risco intermediário. E existem aqueles pacientes, aquele outro grupo, né? Esse a gente tem que tomar um grande cuidado, que são os pacientes mais graves, ou os pacientes que estão com doença mais grave, pacientes que geralmente usam corticoides, às vezes corticoides em dose alta, acima de 20 miligramas, pacientes que muitas vezes têm que procurar o hospital com mais frequência. Esses pacientes sim, esses pacientes a gente pede para manter um isolamento maior, porque são pacientes potencialmente mais graves de desenvolver uma doença um pouco pior, né, caso venham contrair o Covid. Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre doença inflamatória, pode entrar em contato com a gente. Se você tem algum desses sintomas, procure um médico, procure um proctologista, procure um gastroenterologista, tire suas dúvidas, procure ver se você não tem uma dessas doenças, né, que são doenças muito sérias, e principalmente manter um estilo de vida bom, manter uma alimentação saudável, fazer atividade física, interromper o tabagismo,
são coisas que a gente ajuda a evitar, mesmo quem tem essas doenças, a melhorar, e para quem não tem, né, manter uma vida boa, uma dieta, uma saúde melhor, para evitar que essas doenças possam aparecer, ok?